Hum. Quem é que nunca olhou para uma notícia sobre despesas públicas, para um contrato do Estado e pensou: mas para onde é que foi este dinheiro exatamente? É uma sensação frustrante, quase universal. É. Exigimos transparência, mas parece que os governos funcionam sempre atrás de um vidro fosco. A nossa análise de hoje mergulha precisamente nisto, usando um material de base fascinante. É um diálogo profundo entre um questionador, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. Certo. E a nossa missão aqui é usar esta conversa para perceber porque é que o secretismo parece ser a regra. Vamos explorar as desculpas, as legítimas, e destapar as que não o são. Focar-nos onde dói mais, que são as finanças públicas, e terminar com uma ideia. Bem, uma ideia tão radical que nos pode fazer repensar tudo. É isso mesmo. E o que é interessante neste material é que nos guia numa viagem muito lógica, sabes? Do mais abstrato ao mais concreto e, por vezes, revoltante. Como assim? Começamos com as grandes razões de Estado, a diplomacia, a segurança nacional, e acabamos a olhar para a fatura do cartão de crédito de um governante. É uma descida que nos obriga a questionar as fundações do sistema. Ok, então vamos a essa descida. A primeira paragem, segundo a fonte, é tentar perceber as justificações para esta opacidade. Quais são os argumentos que um governo põe na mesa quando diz isto não pode ser público? Bem, o argumento clássico, o as de trunfo em qualquer discussão, é a segurança nacional. Claro. E, em teoria, faz todo o sentido, não é? Nenhum país vai publicar os seus planos de defesa, a localização de infraestruturas críticas ou os detalhes de uma operação de contra-terror. Fazer isso seria entregar uma vantagem gigante a adversários. Exatamente. Sim, essa é a justificação que toda a gente aceita sem pestanejar. Mas a fonte não alerta para o risco disto se tornar, pronto, uma desculpa universal. A segurança nacional pode ser um carimbo muito conveniente para esconder coisas que são só embaraçosas. Lá está. É a fronteira mais tenue e a mais perigosa. O material deixa muito claro que há uma diferença entre proteger o Estado e proteger o governo. Ao governante, Certo. a seguir na lista de argumentos que se podem defender, surge a diplomacia. As negociações internacionais são um jogo de póquer. Uhum. Ninguém mostra as cartas antes do tempo. A confidencialidade é uma ferramenta para conseguir o melhor acordo para o país. Perceba a lógica. Se Portugal está a negociar um acordo, não pode anunciar ao mundo qual é o seu preço mínimo ou que concessões está disposto a fazer. Perderia toda a força negocial. Pois. Mas e depois do acordo estar fechado? Aí o segredo já não se justifica, pois não? É um excelente ponto. E é aí que a transparência devia entrar em cena. O secretismo devia ser temporário, uma ferramenta tática e não um véu permanente. Certo. O material aponta ainda outras duas razões. Uma é a privacidade dos cidadãos. O governo tem uma quantidade absurda de dados sensíveis sobre todos nós. Fiscais, de saúde, Tudo, tudo. tudo. A transparência total seria a maior violação de privacidade da história. E, por fim, algo a que a fonte chama funcionalidade administrativa. Funcionalidade administrativa. Isso soa um bocado a jargão. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para um governo funcionar, os seus membros precisam de ter um espaço seguro para debater ideias, mesmo as mais controversas ou impopulares. Sem causar um pânico imediato? Se essa simples simulação viesse a público, podia gerar uma crise antes mesmo de se decidir se a ideia era boa ou má. É a necessidade de poder pensar em voz alta sem incendiar a casa. Até aqui, pronto, temos um conjunto de argumentos que, com mais ou menos elasticidade, têm a sua lógica. Mas depois, a fonte vira à mesa e diz que estas são as justificações oficiais. E é aqui que a coisa se torna mesmo interessante, porque a análise entra nos motivos que ninguém admite em público. É a parte sombria da opacidade. O material é muito direto nisto. O secretismo é, talvez acima de tudo, uma ferramenta de autopreservação do poder. Para esconder o quê? Erros, incompetência, decisões desastrosas e, claro, escândalos de corrupção. E muito ligado a isto, serve para manipular a opinião pública. Ao controlar a informação, um governo pode construir narrativas que o favorecem, escondendo os dados que os contrariam. E o custo disto é gigantesco. É o que a fonte descreve como a corrosão da confiança. Cada vez que uma destas razões nobres é usada para esconder algo menos nobre, a desconfiança cresce. E cria-se um fosso entre quem governa e quem é governado. Um fosso que se torna cada vez mais difícil de transpor. Curiosamente, o diálogo que estamos a analisar até menciona a tecnologia como uma possível ponte.
Como o blockchain? Por exemplo, o blockchain. A ideia de ter um registro público de despesas, que é incorruptível, que não pode ser alterado depois de feito. Cada cêntimo, cada contrato, ficaria ali registado para sempre. Mas a melhor tecnologia do mundo não serve de nada se não houver vontade política para a usar. Exatamente. A tecnologia existe, o que falta é a vontade. E essa falta de vontade política deve ser ainda mais forte quando falamos de dinheiro. Quer dizer, eu percebo a necessidade de segredo na diplomacia, mas quando falamos dos meus impostos, a minha tolerância para o secretismo deixa pique. A fonte também argumenta que as regras do jogo mudam quando entramos nas finanças públicas, certo? Completamente. Aí, o peso da balança inclina-se de forma esmagadora para o lado da transparência. As justificações para o segredo tornam-se muito, muito mais fracas. Mas ainda existem. Ainda existem, sim. A fonte menciona, por exemplo, a proteção de estratégias económicas macro. Divulgar com antecedência que o Banco Central vai alterar taxas de juro seria o caos. Daria a especuladores informação privilegiada para apostarem contra o país. Ok, é um ponto válido. E imagino que o mesmo se aplica a segredos comerciais em contratos públicos. Se o Estado contrata uma empresa para desenvolver uma vacina, não pode exigir que ela publique a fórmula secreta. Exato. São nuances que existem. Mas, como dizia, estes argumentos empalidecem, quase desaparecem quando confrontados com a força dos argumentos a favor da transparência financeira. E o primeiro qual é? O primeiro, o mais fundamental de todos, é a prestação de contas. O dinheiro não é do governo, é dos contribuintes, ponto final. A sociedade tem o direito inalienável de saber como é que o seu dinheiro está a ser gasto e, a partir deste princípio, tudo o resto flui em cascata. O mais óbvio, o combate à corrupção. É infinitamente mais difícil desviar fundos ou superfaturar uma obra quando as contas estão abertas e qualquer pessoa as pode escrutinar. Sem dúvida. A transparência é o melhor desinfetante. Depois vem a monitorização da eficácia. Com dados abertos, podemos finalmente responder a perguntas cruciais, não é? O dinheiro investido naquela autoestrada trouxe o retorno esperado. O programa de apoio às empresas está a criar empregos? Permite-nos avaliar se as políticas funcionam na prática, não só na teoria. Precisamente. Isso leva-nos a um conceito que a fonte destaca e que eu acho muito poderoso. A ideia de democracia económica. Exato. Não se trata só de fiscalizar o passado, mas de participar no futuro. É isso mesmo. A democracia económica é a ideia de que os cidadãos devem ter as ferramentas para participar de forma informada no debate sobre as prioridades do país. Onde é que queremos investir mais? Na transição energética, no Serviço Nacional de Saúde. Sem dados transparentes, é uma conversa de café. É uma conversa baseada em opiniões. Com transparência, torna-se uma deliberação democrática, baseada em factos. E é aqui que a análise da nossa fonte se torna mais incisiva, quase cirúrgica. Ela afunila o foco para a área onde as desculpas acabam e a opacidade se torna, e estou a citar a expressão usada, evidentemente suja. Uma linguagem muito forte. Estamos a falar dos gastos pessoais dos governantes e da gestão de verbas sobre o seu controle direto. Que é aqui que a opacidade deixa de ser uma questão de estratégia e passa a ser uma violação pura e simples de princípios democráticos. O material detalha os mecanismos que florescem nesta escuridão. O primeiro é o poder discricionário. Ou seja, verbas que um governante pode usar como achar melhor. Exato. Sem grande fiscalização. Isto não é uma ferramenta de gestão, é um convite aberto à corrupção. É o terreno fértil para o clientelismo, para comprar apoios políticos com dinheiro público. Certo. A isto somam-se os benefícios pessoais ocultos. E o exemplo dos cartões corporativos que a fonte usa é perfeito. A justificação oficial para manter os extratos em segredo é, muitas vezes, a segurança do titular. Mas a análise sugere que, na prática, essa segurança serve para esconder despesas que não têm nada a ver com a função pública. Jantares, viagens, compras. Exatamente. E para proteger tudo isto, a fonte fala numa espécie de blindagem institucional. Ou seja, não é só uma maçã podre, mas um cesto desenhado para as proteger. É uma ótima analogia. Essa blindagem é feita de várias camadas. Leis que são propositadamente vagas, para permitir interpretações flexíveis. Uma cumplicidade tácita entre os vários poderes, que muitas vezes se protegem uns aos outros. E os tais orçamentos paralelos? Lá está.
Os saques azuis, verbas controladas diretamente por gabinetes ou líderes, fora do escrutínio do Orçamento do Estado, para serem usadas com total liberdade. O sistema parece mesmo desenhado para não ser visto. Ao ler esta parte da análise, a sensação que fica é profundamente pessimista. O problema parece tão grande, tão enraizado, que a fonte chega a descrevê-lo como um sistema falhado, talvez irremediável. É uma conclusão muito pesada. É pesada porque a lógica por trás dela é sólida. A fonte aponta para a complexidade estrutural. A responsabilidade está tão diluída por secretários de Estado, diretores-gerais, gabinetes, que no final do dia é impossível encontrar o culpado. E depois os interesses entranhados. Exato. Não é uma pessoa, é uma rede que beneficia do status quo e que resiste com unhas e dentes a qualquer tentativa de reforma. Criando um círculo vicioso. A corrupção cria as regras que a protegem, o que permite mais corrupção, que por sua vez reforça as regras. É um sistema que se autoalimenta. É um sistema com um instinto de sobrevivência notável. E para piorar, a fonte acrescenta a dimensão global. Paraísos fiscais, empresas de fachada, a facilidade com que o dinheiro atravessa fronteiras. Uma rota de fuga. Uma rota de fuga que torna a recuperação do dinheiro quase impossível. A soma de tudo isto cria uma sensação avassaladora de impotência. Então, o que é que isto significa? Estamos condenados a este sistema? Acaba aqui a conversa? Felizmente não. O diálogo não termina neste beco sem saída. Admito que uma solução perfeita e total é, muito provavelmente, uma utopia. Certo. Mas isso não significa que não haja nada a fazer. A fonte aponta para um caminho de longo prazo, de reformas incrementais e persistentes. Mudar uma lei aqui, reforçar um tribunal de contas ali e, talvez o mais importante, aponta para uma mudança cultural. Uma sociedade menos tolerante com isto. Exato. E sublinha o poder da participação cidadã, que com as novas tecnologias pode fiscalizar o poder de uma forma que era impensável há 20 anos. É uma réstia de esperança e leva-nos diretamente à parte final e, para mim, mais provocadora de todo o material. A fonte lança uma ideia que parece um trava-línguas, mas que é explosiva. Uma meritocracia baseada em demeritocracia. Confesso que tive de ler isto 2 vezes. O que é que isto quer dizer? O que fascina aqui é que é uma inversão completa da nossa lógica habitual. Vivemos obcecado com a meritocracia, um sistema que, idealmente, premia o sucesso, o mérito. Os resultados positivos. Exato. A demeritocracia, como é proposta na fonte, vira isto de cabeça para baixo. É um sistema focado não em premiar o sucesso, mas em identificar, expor e penalizar ativamente a falha, o erro, o dano. Então, em vez de nos focarmos em dar uma medalha a quem faz bem, o foco seria em responsabilizar quem faz mal? Exatamente. Os pilares são muito claros. O primeiro é a responsabilização ativa. Um gestor público não seria avaliado só pelos projetos que inaugurou, mas principalmente pelo impacto negativo das suas decisões ou omissões. Ok. O segundo é a exposição transparente de erros. Criar um sistema onde admitir e corrigir um erro é mais valorizado do que escondê-lo para salvar as aparências. Isso por si só já seria uma revolução cultural. Mas imagino que haja um terceiro pilar mais duro. Sim, e é o mais poderoso. A reversão de benefícios imerecidos. A ideia é simples e demolidora. Qualquer pessoa que obtenha ganhos, sejam financeiros, de carreira, políticos, à custa de uma ação que prejudicou o bem comum, seria automaticamente desqualificada de posições de poder. Espera, as implicações práticas disto são enormes. Um governante cuja política levou a um aumento comprovado da pobreza. Perderia o mandato. Uma empresa que recebeu incentivos e se descobriu que estava a poluir um rio. Teria de os devolver. Essa é a lógica. E é por isso que a fonte faz uma correção conceptual muito importante. Esta ideia não é meramente disruptiva. Certo? Uma inovação disruptiva, e o material até cita a norma ISO 56000, é algo que melhora ou torna mais acessível um sistema que já existe. Isto não melhora nada. Isto é ruptivo. Radical. Propõe quebrar o baralho? Exato. Deitar fora o sistema atual de recompensa e começar de novo, com outras regras. E a referência à norma ISO dá-lhe um peso técnico. Mostra que não é só uma questão de semântica. É uma mudança de paradigma. Total. Claro que a fonte não é ingênua e aponta logo para os desafios colossais. Como é que se mede objetivamente o dano?
Quem define essas métricas? E como é que se vence a resistência cultural de uma sociedade obcecada em celebrar o sucesso a um sistema que institucionaliza a penalização do fracasso? São perguntas para as quais não há respostas fáceis. Então, no final desta nossa análise, o que é que levamos connosco? Começamos por tentar perceber as razões do secretismo, descemos ao submundo da gestão financeira evidentemente suja e terminamos com esta proposta radical de virar o sistema de pernas para o ar. Acho que a síntese final é esta. O problema da opacidade e da corrupção é sistémico, está profundamente entranhado. E a transparência total será sempre uma miragem. A perfeição é inalcançável. Mas Perfeito estarmos a ter esta conversa de ideias como a de meritocracia surgirem, mesmo que no campo teórico, mostra que a busca por responsabilidade não está morta. O objetivo talvez não seja chegar a um sistema perfeito, mas sim garantir que estamos num processo constante de fiscalização e melhoria. é uma vigilância que nunca se pode abandonar. Exato. Não é uma guerra que se ganha, é uma vigilância permanente. E isso deixa-nos com uma última reflexão para quem nos ouve. Inspirados por esta discussão, se calhar a pergunta que temos de fazer mais vezes não é apenas quem merece ser recompensado pelo sucesso. O que mudaria nas nossas empresas, nas nossas comunidades, na política do nosso país, se a primeira pergunta que fizéssemos fosse sempre: que falhas precisam de ser tornadas transparentes e responsabilizadas aqui e agora?